Igor Jesus estreou na seleção brasileira muito bem. O atacante marcou um dos gols da vitória de 2-1 sobre o Chile, nesta quinta-feira, fora de casa, pelas eliminatórias para a Copa de 2026. Além de Igor, Luiz Henrique também do Botafogo foi decisivo ao marcar o gol da vitória da seleção canarinho. Dorival viu com bons olhos a entrada do garoto no time. Na sua visão, o Brasil ganhou novas alternativas no ataque com a presença de um camisa 9. Agora alguns jogadores ficaram abaixo do esperado com um rendimento péssimo como Paquetá e Danilo. O Brasil enfrentará o Peru na próxima rodada. Será que os jogadores do Botafogo vão brilhar novamente? Acompanhe a seguir as análises da imprensa. Porque na verdade ganhou no final ali e tal, jogando nada. Dá essa aliviada, né, Porã? Dá essa aliviada, como dará a partida contra o Chile, lá no Mané Garrincha, contra o Peru no Mané Garrincha, né? Vai fazer 6 pontos, já está em 4º lugar, está atrás apenas de 3 escolas respeitáveis, Argentina, Colômbia e Uruguai. Poderia estar atrás até da Bolívia, né, se permanecesse o empate. O fato é que tivemos de novo, num palco em que botafoguenses já brilharam, né, como Newton Santos, Didi, Amarildo, Zagallo, né, tivemos de novo 2 botafoguenses brilhando no Estádio Nacional de Santiago do Chile. Foi o que vimos. Eu estou de pleno acordo com o Zé Trajano e não conversamos antes, né? Eu acho que a seleção tem 2 pontos fracos que precisam de solução. Não me pergunte qual é, porque não tem exatamente nessas posições, nos faltam, né, jogadores na lateral direita. O Danilo é um ótimo personagem, tem espírito de liderança, é um cidadão exemplar, mas é um lateral fraco, né? Quando a gente pensa em Djalma Santos, em Carlos Alberto Torres, em Leandro, em Cafu, temos lá hoje o Danilo, né? É feia a crise. E no meio de campo, eu jamais gostei, para falar bem a verdade, do Paquetá. Nunca achei nada especial. Recolho-me a minha insignificância quando eu vejo que o Pepe Guardiola pensou nele para o Manchester City. Só não levou adiante por causa aí da denúncia das apostas. Mas eu não vejo que esse rapaz continue a fazer na seleção brasileira. Quem no lugar? Não sei. Aparentemente, no momento, o Gerson. E o Gerson tem que ser titular da seleção pelo que está jogando no Flamengo. E não sendo colocado aqui e ali sem ter segurança de que o lugar é dele. É de todos os nossos meio-campistas nascidos no Brasil hoje, o melhor. O lugar tem que ser dele. E não é. Não é. Então, acho que, para responder a sua pergunta, dá uma aliviada. Porque também é o caso de dizer, né? Põe quem no lugar do Dorival Júnior? Quem foi bem na seleção brasileira nos últimos anos? Nas eliminatórias, o Tite. Chama o Tite de volta? Alguém gostaria de ter o Tite de volta para pegar a seleção nas eliminatórias como um dia pegou e levar o primeiro lugar? Acho que não. Então, já que não tem tu, vai tu mesmo. Permaneça o Dorival Júnior. Classificar a seleção, a minha avó classificaria também, né? Tendo que ficar entre os 6 primeiros. Agora, a perspectiva de futuro é preocupante, porque embora a gente tenha, não vamos negar que a gente tem bom material, dizer que não tem bons jogadores na seleção brasileira é uma bobagem. Basta olhar para o que esses caras fazem nos seus times. Mas time nós não temos ainda. Time, o que você possa chamar de time, não tem. E ontem isso ficou claro mais uma vez. Quer dizer, o jogo se resolveu em jogadas individuais. E não propriamente em jogadas de conjunto, né? Houve até momentos que o Chile pareceu ter mais conjunto do que a seleção brasileira. Respondendo à enquete, eu voto junto com o Trajano, né? A questão essencial aí é a fragilidade chilena, né? Embora, claro, né, há que se dar parabéns aos 2 botafoguenses. Aliás, em homenagem à estrela do Glorioso, às 5 pontas da estrela do Glorioso, é que eu peço 5.000 joinhas, 5.000 likes. Aê, que é isso? Serviço completo. Tá, 5.000 likes é o que queremos. Eu achei pouco, viu? Achei pouco. Tá bom. 5.000 tá bom. Toda sexta-feira a gente arrebenta a boca do balão, né? Vamos ver hoje. Vamos ver. Mas não vamos falar em clube, vamos falar em seleção. Quando fala em seleção, o pessoal vai dormir, né? Pois é, muita gente foi dormir ontem, depois de ver o primeiro tempo da seleção e até o segundo tempo também. Mauro, eu tava lendo a sua postagem aqui no UOL e eu fiquei um pouco assustado, porque eu nem tinha a medida desse tempo todo. O título do seu post no UOL é Copa acabou há 22 meses e o Brasil não tem um time. Longe disso. 22 meses, Mauro. Tudo bem, já passaram 2 técnicos lá, mas 3. É pouco, né? 3, exatamente. 3, né? Ramon. Teve Ramonismo também. Evidentemente, a responsabilidade disso tudo passa pela CBF, né? É óbvio, isso aí é chover no molhado.
Mas o trabalho do Dorival Júnior já poderia estar em outro estágio, deveria estar em outro estágio. Ele ficou cerca de um mês com os jogadores durante a Copa do Mundo, e esse time não tem rigorosamente nada. Copa da América, nos Estados Unidos. Eu não concordo muito com análises individuais, por isso que o Juca falou agora. Esses jogadores jogam bem nos seus times, por isso eles são convocados. E acabou fazendo o quê? O Luiz Henrique jogou bem ontem, gente. Ele fez um gol com a colaboração do goleiro. Também a gente pode ficar aqui falando que legal, Botafogo, Garrincha, bababá, Chile, tudo bem, mas daí chutou o goleiro bracinho de jacaré, né? Encolheu o braço, goleiro horroroso do Chile, de um time horroroso, e tomou o gol, o Brasil venceu o jogo. Mas não fez o bom jogo, ele joga muito mais do que isso. No Botafogo, ele já jogou em outras ocasiões, em outros clubes. Aí o Igor Jesus fez o gol. Então Igor ou Hendrick? É totalmente aleatório. Poderia o Hendrick estar na área e fazer o gol depois da boa jogada do Savinho. Então o individualismo decidindo, o time não tem conteúdo nenhum, é um time muito ruim, muito fraco, contra o adversário que não tem nem qualificação, que é esse péssimo time do Chile, agora vai enfrentar o péssimo time do Peru em Brasília na terça-feira, e já era para estar num outro estágio, era para o Dorival ter pelo menos alguma base, uma experiência, não tem nada, esse time do Brasil é muito ruim mesmo. E aí a comparação com o período do Tite, ela é necessária, não para encher a bola do Tite, nem para minimizar os erros que ele cometeu no Flamengo, que acabaram resultando na sua demissão, mas para entender o seguinte, o Brasil nadava de braçada nas eliminatórias sul-americanas, o que não quer dizer tanta coisa, porque o ideal é ganhar a Copa do Mundo, mas é um fato. Hoje o Brasil sofre. Como o Juca lembrou, ficou atrás da Bolívia até o finalzinho do jogo. A Bolívia estava à frente do Brasil. E o Brasil só está ali à frente do Equador, porque o Equador perdeu 3 pontos por conta de uma escalação irregular de um atleta. Senão estaria atrás do Equador, do Uruguai, da Argentina, da Colômbia. E assim, no bloco de baixo, perto de Paraguai, de Venezuela. Então, a realidade da seleção brasileira é essa. Acabou o primeiro turno, o Brasil está ali numa posição ruim, jogando nada, e com nenhuma perspectiva de que vai melhorar. Eu não vejo rigorosamente nada ali. O que tem ali? Então, o Vinícius, quando joga, vai jogar mal? Vai. Quem joga bem? Quem joga realmente bem na seleção brasileira? Você pode ter um momento ou outro ali de uma jogada, mas quem joga realmente bem na seleção brasileira? Você vai encontrar, sei lá, o André jogou bem contra o Equador, foi, por exemplo. Você vai encontrar alguns momentos ali, mas o time é muito ruim. O time é muito ruim, como time, como coletivo, não os jogadores. E o Dorival Júnior parece um técnico bem perdido ali também. Quem contratar a CBF, quando tentou o Ancelotti, deveria ter um plano B no exterior. Afinal de contas, se a CBF não tem credibilidade, se as pessoas não veem na CBF algo exemplar, não falta motivo para isso, não faltam motivos, mas a seleção brasileira ainda exerce o fascínio nas pessoas, no mundo, apesar do 7-1. Né? Ele exerce o fascínio. Então as pessoas técnicos diversos pelo mundo, talvez se interessassem. Aí é uma questão de procurar, estudar o estilo de jogo, fazer coisas que a CBF parece não saber fazer. E tem lá um dirigente que vem de clube, que é o Rodrigo Caetano, que aliás é o mesmo que tinha lá o Cuca e contratou o Turco Mohamed. Uma clara demonstração de não entender nada, porque não tem nada a ver o Turco Mohamed com o Cuca, que era o campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Vocês lembram? Contratou o Turco Mohamed, claro que não deu certo. Na Argentina os caras falaram, por que o campeão brasileiro contrata o Turco Mohamed? Ele contratou o Turco Mohamed. Então esse é o diretor executivo de seleções, é uma equipe fraca, me parece, para o nível, para o patamar de exigência da seleção brasileira, né? Uma equipe que eu falo, comissão técnica, equipe diretiva, e vai ficar nisso aí, sobrevivendo, tentando se classificar, e aí seja o que Deus quiser até a Copa do Mundo. Alguns ficam rezando por Neymar, que hoje é um jogador imaginário, voltar a jogar muito bem, o que é cada vez menos provável, embora não seja possível, claro. Né? Espero que o Vinícius resolva, como se ele jogasse no Real Madrid, está na seleção brasileira, gente. Que é pior que o Real Madrid. E vale para ele, vale para todos os outros, que vão ter momentos, mas nenhum jogador com o Dorival Júnior na seleção joga nada parecido. Por quê? Porque o time é ruim como time. Então, 22 meses depois, o Brasil está no mesmo lugar. Claro que a grande responsável é a diretoria da CBF, que não sabe o que quer, que troca de técnico, tentou o técnico do primeiro escalão e não tinha um plano B, aí colocou o Diniz, aí foi buscar o Dorival. Então, é isso. Vamos ficar aqui falando sobre isso, mas com um bom tempo, dessas atuações constrangedoras, e é sempre bom para lembrar o quanto, eu não sou só eu, mas alguns amigos aqui também, quanto eu odeio a data FIFA. Que coisa insuportável a data FIFA. Meu Deus, ainda mais com um jogo como aquele de ontem. Não dá. Acaba logo essa desgraça, mas essa semana, mês que vem tem mais. Ainda tem isso. Em novembro, mais data FIFA. Tem mais data FIFA em novembro. Arnaldo, Dorival, jogadores, por que tá esse negócio que a gente está vendo na seleção? Porque o brasileiro não gosta da seleção hoje, mas eu acho que... Agora eu vou evocar José Trajano. Eu vim de longe com seleção brasileira. Eu vou dar alguns dados. O Brasil, em julho de 2001, foi eliminado por Honduras na Copa América. Julho de 2001, 3 anos depois da Copa de 98. O Brasil não tinha nada, tinha 150 técnicos passados pela seleção. Em julho de 2002, o Brasil foi campeão mundial, um ano depois, lá na Coreia e no Japão. Esse é um exemplo. A Argentina, campeã mundial atual, foi campeã da Copa América no Maracanã, e até então não dava sinal algum. Um ano e meio depois foi campeão mundial da Copa do Mundo. Esses recortes de eliminatória, na verdade, eles pouco importam. Pouco importam, e a história mostra isso. Pouco importam. Os títulos que o Brasil ganhou, os recentes entre aspas, 94 e 2002, foram precedidos de campanhas ruins. A série de 2002, eu acabei de falar, era uma coisa pavorosa. O centroavante da seleção era o Guilherme na Copa América. E o Brasil, um ano depois, achou um time, teve um sistema novo lá durante aquele mês e ganhou a Copa do Mundo. Então, agora, para a Copa do Mundo, não quer dizer absolutamente nada para mim, pelo histórico, inclusive esse da Argentina que eu citei. Tem também o fator, eu sei disso, histórico,
está em crise e chama o Chile. E sempre aconteceu isso, curiosamente, na história da seleção brasileira. Lembro-me bem de 2008, o Brasil, comandado pelo Dunga, foi eliminado pela Argentina do Messi na Olimpíada. O Dunga seria demitido. O jogo seguinte na Copa, nas eliminatórias, era contra o Chile do Bielsa em Santiago. Chile voando, 3-0 para o Brasil, 2 gols do Luiz Fabiano. O time arrancou para a Copa do Mundo de 2010, depois foi eliminado. As campanhas melhores do Brasil eliminatórias foram sucedidas muitas vezes de campanhas vexatórias na Copa do Mundo. Então, só estou dando essa história, porque, na verdade, esse momento significa coisa alguma para a Copa do Mundo. A gente sabe disso. Agora, para o Dorival Júnior significa tudo, certo? A chance dele ir ao Mundial, ele ir ganhando partidas. E ontem, para ele particularmente, foi muito importante. E, às vezes, o técnico tem sorte, competência, coincidência. Ontem aconteceu um pouco de tudo com ele, né? Os jogadores que ele colocou pela primeira vez como titulares foram bem. O Abner, lateral esquerdo, e o Igor, centroavante. O Brasil não tem nenhum conjunto bom, e nem o lateral esquerdo e nem o centroavante desde a última Copa do Mundo, certo? Na Copa do Mundo, o centroavante foi o Richarlison, e os laterais foram o Alex Telles e Alexandre. Pois bem, não tem esses jogadores de qualidade, e ontem ele experimentou 2 que foram individualmente bem. Aí teve uma situação que a gente não pode deixar passar. O Dorival, que não é disso, ele arriscou. O Trajano lembrou bem. O Dorival faz uma alteração na parte final do jogo, que eu falei, o que ele está fazendo? Ele tira o Abner e coloca o Martinelli, do Arsenal do Trajano. Ele tira um lateral e põe um atacante. Passa a jogar na linha de 3, eu falei, o cara vai por tudo ou nada. Ou ele vai perder, ou ele vai ganhar. E não é que o gol sai certinho dessa situação. O Ederson quebra uma bola. Ele bate bem com o pé, o Ederson. No peito do Martinelli, o Martinelli rasga a defesa adversária, rola para o Luiz Henrique, que tinha entrado, que foi convocado pelo Dorival. Pela primeira vez, o Luiz Henrique faz o gol. Então, o Dorival saiu-se bem ontem, né? Embora a equipe, coletivamente, esteja ainda no estágio ridículo, né? Não dá confiança, não dá prazer de ver jogar, não dá nada. Mas é uma vitória, como aconteceu algumas vezes na história contra o Chile, que pode dar uma... Até porque a próxima partida, como disse o jogo, contra o Peru em Brasília, pode dar um fôlego para o treinador. E treinadores também, às vezes, dependem de alguma situação, assim como o Scaloni dependeu daquela bola do Di Maria ter entrado para ser campeão da Copa América, para permanecer até a Copa do Mundo. Então, eu acho que o Dorival, não é que ele saiu grandão do jogo, mas ele está respirando aliviado, porque tudo que ele fez, de alguma forma, deu certo. Na partida de ontem, contra um adversário frágil, contra um time que sempre entrega para o Brasil, sempre assim, mas, de qualquer forma, a vitória ontem tem a assinatura do cara, da convocação às intervenções durante o jogo. O do Chile no começo você passar por Dorival, né? Antes de você passar por Dario,